que adorava ir aos cinemas. Segundo episódio. Quando em 1959 os padres capuchinhos resolveram criar um novo Cine Pompeia, agora todo moderno para a época, com cadeiras de cinema, tela gigantesca de cinemascope, eu logo propus ao Frei Clemente que implantasse também uma bomboniere dentro do cinema para vender balas, chicletes e chocolates de qualidade para os frequentadores. Eu fui o primeiro responsável pela bomboniere e nela o Frei Clemente colocou na parede um grande quadro emoldurado com uma poesia que eu havia feito. Eu gostava de fazer poesia com os seguintes versos. Quando entrares no cinema, preste muita atenção. Não deixe de comprar balas para não ter decepção. Pois se o filme for ruim, monótono e sem enredo, se você não comprar balas, acaba chupando o dedo. Com o meu desejo de conhecer mais do cinema, considerada a sétima arte, logo que tive oportunidade, convenci o Jair, o novo gerente, a me deixar ajudar na exibição dos filmes, agora muito mais modernos e em cinemascope, que era a novidade dos cinemas da época. De exibidor dos filmes, logo passei a selecionar os filmes que seriam exibidos durante toda a semana. Eu pegava um catálogo de filmes disponíveis nas principais companhias cinematográficas que ficavam ali na Praça da Estação. Com esse catálogo, com esses filmes selecionados, ali se reuniam a Columbia, a Universal, a Warner Bros., a Metro-Goldwyn-Mayer, a Paramount e a Pelmex, distribuidora dos filmes do Cantinflas, o grande comediante do cinema mexicano. Todos os sábados, pela manhã, eu pegava o ônibus Pompeia ou Vera Cruz e buscava os rolos dos filmes selecionados e levava para o Cine Pompeia para serem exibidos durante a próxima semana. E o interessante na época era que durante a semana, ao ir de ônibus para o trabalho de manhã, eu, com meus 14 anos, ia em pé, ônibus lotado, contando para os passageiros curiosos os nomes e os detalhes dos filmes que seriam exibidos durante a semana no Cine Pompeia. Olha, isto era um ritual que se repetia todos os dias, na ida e na volta do trabalho dentro do ônibus. Isto era natural, porque na época não havia outro meio de comunicação rápido e direto. Era tudo no boca a boca, que as notícias e as informações chegavam até as pessoas. E eu, como conversava muito, eu tinha um enorme prazer em contar para os passageiros, todos os dias, os filmes que seriam exibidos e os próximos que provavelmente eu conseguiria alugar. E como eu estava sempre envolvido no Cine Pompeia, primeiro com a bomboniere e depois com a seleção e a exibição dos filmes, sem os padres capuchinhos notarem, eu via todos os filmes, inclusive aqueles proibidos para menores de 18 anos, oportunidade que a maioria dos meus amigos do bairro não tinham. Por causa dessa regalia, sempre que o Cine Pompeia exibia um filme para maiores de 18 anos, e eu assistia, ao sair do cinema, havia uma turma de garotos me esperando, e nós sentávamos no meio-fio para contar todos os detalhes do filme para os garotos. Isso ia até a tarde da noite. Os filmes proibidos para menores naquela época eram diferentes dos de hoje. Não havia cenas de sexo e nem de muita violência.
Geralmente, os filmes eram proibidos porque tinham cenas de mulheres tomando banho de costas, outras mostrando acima dos joelhos. Era uma época que ainda não havia minissaia, e quando havia beijos de longa duração entre os artistas. Nada mais do que isso. Durante mais de 2 anos, era esta a minha rotina de garoto da Pompeia que adorava ir aos cinemas. Eu era um jovem viciado em cinema. Quem selecionava e quem buscava os filmes e quem, dentro dos ônibus, diariamente divulgava para os passageiros o que seria exibido na semana. Tudo parece muito estranho, surreal, mas são acontecimentos verdadeiros, são fatos, casos e causas acontecidos em décadas passadas, em tempos que não voltam mais. Muito obrigado.